Olá, pessoal. Vamos então continuar para a nossa segunda parte da aula dessa semana. Tá acabando, hein? Tá acabando sobre o nosso assunto de bombas. Esse é o último vídeo, então, sobre essa operação unitária de bombeamento. E o que me resta apresentar para vocês ainda é que nós vamos falar sobre associação de bombas. Vamos trabalhar e falar da associação de bombas em série e associação em paralelo. E também vamos falar um pouquinho sobre cavitação e o bendito NPSH, que já faz aí algumas aulas desde a semana passada que eu disse que a gente ia falar sobre isso. A gente ia falar sobre isso, sobre aquela sigla NPSH que aparecem nos gráficos de bombas, de curvas de bombas, tá? Então vamos lá. Então, para começar, né, esse vídeo, a gente vai falar de associação de bombas. Bombas em série e bombas em paralelo. São assim que elas podem ser associadas. Nem sempre uma única bomba é capaz de suprir todas as necessidades do projeto, tá? Então, nesses casos, a gente pode precisar associar mais de uma bomba para ela trabalhar num sistema e ela pode ser associada em série ou em paralelo, dependendo do nosso objetivo, dependendo da necessidade que o sistema tem. O primeiro caso é o de associação de bombas em série, tá? Quando se associa duas bombas em série, aí acopladas de um tanque para levar o escoamento até outro lugar, o objetivo é se aumentar a altura manométrica total. Nesse caso, a mesma vazão passa através de todas as bombas. E a altura manométrica de cada bomba é somada para dar a altura manométrica total, tá? Então, reparem que as bombas estão em série. Primeira, suga aí do fluido do reservatório, joga para a segunda, que exerce o seu trabalho nesse fluido que já veio da primeira. O objetivo nesse caso é aumentar a altura manométrica total. Vamos ver isso no gráfico? Lembram lá os gráficos de sistema que nós vimos no final da aula passada? Então, eu tenho um sistema que se comporta dessa maneira, altura manométrica em função da vazão. Esse é o meu sistema. Se eu tenho uma única bomba operando nesse sistema, essa é uma curva da bomba que pode funcionar nesse sistema. Se eu tenho duas bombas operando em série no sistema, a curva dessas duas bombas juntas fica assim, tá? Eu tenho o objetivo de aumentar a altura manométrica para aquele escoamento. E agora, quando eu tenho duas bombas em série, o ponto de operação entre as bombas e o sistema é esse aqui representado pelo X, tá? É nessa vazão que o meu sistema tem que operar para fazer o escoamento acontecer, tudo bem? Então, esse é o ponto de operação das bombas em série com o sistema. E é essa altura manométrica aqui, que eu chamei de HM2, porque são duas bombas trabalhando juntas. Então, é a altura manométrica que a bomba atua e a bomba alcança para trabalhar no sistema. Cada uma das bombas está funcionando nesse ponto aqui, tá? Duas bombas em série operam neste ponto, mas uma única bomba, normalmente as bombas são iguais, tá, pessoal? São duas bombas iguais que são instaladas em série. Então, uma delas, ou cada uma delas, está operando aqui, tá? Nessa altura manométrica. Cada uma fornece energia para vencer essa cota. E essa cota é a metade da cota toda, porque cada uma, sendo iguais, contribui com metade da altura que o sistema precisa vencer. Cada uma das bombas, então, está funcionando aqui nesse pontinho esquematizado em vermelho. Além da associação de bombas em série, em sistemas de bombeamento também pode-se usar a associação de bombas em paralelo. Nesse caso, o objetivo é aumentar a vazão ou também facilitar a manutenção.
A altura manométrica total, nesse caso, então, é a mesma de cada uma das bombas. O que eu consigo fazer é aumentar vazão. Vejam o esquema, tem a bomba 1, bomba 2, cada uma está puxando de um tanque separado, com uma determinada vazão, e quando junta as duas, nessa tubulação de recalque aqui, eu tenho a vazão somada dessas duas bombas. Tá? O outro objetivo também é facilitar a manutenção, no seguinte sentido: se as bombas estão trabalhando em paralelo, é possível eu remover uma bomba do sistema, tirar para manutenção, sem precisar parar a minha operação toda. Continua apenas uma bomba funcionando, tá? E enquanto a outra está em manutenção. Foi para manutenção, voltou, devolve essa bomba, leva a bomba número 1. É muito comum processos industriais trabalharem com duas bombas, não necessariamente para que as duas operem em paralelo, mas sim para que, por alguns períodos, uma só fique operando enquanto a outra possa ser levada para manutenção, sem precisar parar todo o processo. E o gráfico dessa operação? De novo, então, a gente tem aqui representado o nosso sistema, que as bombas precisam operar. Quando uma bomba só está funcionando, esse é o comportamento da curva daquela bomba. Quando duas bombas estão operando em paralelo, é assim que elas se comportam, tá? Assim que fica a curva das duas bombas juntas. E esse pontinho X, então, é o ponto de operação das bombas em paralelo com o sistema. O ponto de encontro é o ponto de operação. Então, essa vazão aqui, que eu chamei de Q2, porque é a vazão das duas bombas juntas, atinge uma determinada altura manométrica e uma bomba só também atingiria essa altura manométrica, porém com uma vazão que é metade do que se as duas estiverem operando ao mesmo tempo. Considerando de novo que as duas bombas são iguais, tá? São duas bombas iguais operando em paralelo. Também não é proibido usar bombas diferentes, mas facilita os cálculos, o serviço, a compra e a manutenção se as bombas forem iguais. Então, esse ponto azul aqui, que está no encontro entre a curva do sistema e a curva de apenas uma bomba, é ponto se uma única bomba estivesse trabalhando nesse sistema, né? Mas não, a gente tem duas trabalhando, então a gente opera aqui, mas esse seria o ponto do sistema com uma bomba só. Vejam, é possível, tá? O sistema operar com uma bomba só. Muda aí as condições de vazão, mas é possível. O ponto vermelho é o ponto que me representa onde cada bomba está operando quando acionadas em paralelo, quando associadas em paralelo. Tá? Então, assim, eu apresentei para vocês as possibilidades de associação em série e em paralelo e os gráficos também dessas associações. Bom, além de associação de bombas, eu quero também falar com vocês ainda nesse assunto sobre cavitação, tá? Esse é um termo muito empregado quando se fala de bombas, e quando as bombas estão passando por esse processo de cavitação, na verdade estão sofrendo cavitação, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem como que fica o rotor de uma bomba que sofreu cavitação e outra parte é a interna da bomba que sofreu cavitação. Vejam que a cavitação destrói as bombas. Tá? Sobre esse assunto, eu separei 2 vídeos do YouTube e coloquei lá no conteúdo da aula dessa semana para vocês darem uma olhadinha. Esse primeiro vídeo aqui, que se chama Pump Cavitation Explained, é um vídeo de pouco mais de 4 minutos, mas vocês não precisam ver o vídeo inteiro. A parte que eu achei interessante aqui e que cabe bem no nosso assunto é a parte que começa no minuto 1 minuto e 50 segundos, tá? E vai até os 4 minutos de vídeo. E no segundo vídeo, que a cavitation também foi explained, assistam, por favor, o trecho que vai dos 25 segundos até 1 minuto e 34 segundos. Tá? Não precisam ver o vídeo todo, porque o que nos interessa está aqui nesse trecho. Então, afinal de contas, né? O que é cavitação? Os vídeos estão em inglês,
Espero que vocês gostem, eu achei bem interessante. Eu sou suspeita porque eu acho tudo de operações unitárias interessante. Mas vejam o que vocês acham. Mas não vamos encerrar por aqui, tá? Agora eu vou explicar com os meus slides em português sobre cavitação. Então vamos lá, cavitação. Quando um líquido em escoamento atravessa uma região de baixa pressão, o líquido, pode atingir sua pressão de vapor para tal temperatura, formando-se bolhas de vapor do líquido nesta região. Tais bolhas são arrastadas pelo escoamento e podem atingir regiões com pressão superior àquela onde foram formadas. Vejam, o líquido vem escoando pela tubulação. Quando ele chega na entrada de uma bomba, ele encontra uma região de baixa pressão. Sim, a bomba precisa succionar o fluido, né, para forçar o escoamento. Lembram da operação, por exemplo, de uma bomba centrífuga? O rotor que gira lá dentro gera uma região de pressão menor do que a pressão em volta. Então, tem uma região de sucção, uma região de pressão inferior em relação ao restante da tubulação. E nesse momento, quando a pressão abaixa, dependendo da temperatura e do fluido que está escoando ali, pode ser que esse fluido atinja uma situação abaixo da sua pressão de vapor. Tá? Se o fluido encontra uma região de baixa pressão, que daquela temperatura ele vaporiza, ele é líquido e vai virar vapor, ou pelo menos parte dele, tá? Porque tudo ali acontece muito rápido. Mas o processo de cavitação é isso, é esse vapor que é gerado, ou uma parte desse fluido líquido que se vaporiza, fica na forma de vapor e essas bolhas entram no equipamento e danificam o equipamento, tá? E ao sair da bomba, eles ainda saem na forma de vapor e depois, mais para frente, na tubulação, voltam a encontrar uma região de pressão mais alta e voltam a ser líquido e também ocorrem pequenas explosões nesse momento aí da transição de vapor para líquido. Então, é comum ouvir ruídos na tubulação, que são essas bolhas estourando dentro dos canos, dentro dos tubos. Tá? A cavitação pode ocorrer nas paredes da tubulação e dentro das bombas, causando a destruição gradativa do material por erosão, como nas fotos do slide anterior que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, é esse o problema, né? O processo de cavitação. Quando o líquido encontra uma região de baixa pressão a ponto de vaporizar, se ele atingir valores menores que a pressão de vapor, que a sua pressão de vapor naquela temperatura. Como a gente pode evitar isso? Tá? A gente precisa evitar que essa situação aconteça. A pressão na entrada da bomba, então, deve ser superior à pressão de vapor desse líquido. Tá? Eu tenho que garantir que a pressão que o líquido vai encontrar ali na sucção da bomba é maior do que a pressão de vapor do líquido. Mas quanto maior? Tá? Não basta ser maior. Tem que ser maior, pelo menos, a um certo valor chamado NPSH, tá? Que é Net Positive Suction Head, ou em português, o saldo positivo na carga da sucção. O saldo positivo da carga na sucção. Então, a pressão ali tem que ser um tanto maior do que a pressão de vapor, tem que ter um saldo positivo ali na carga de sucção, que é um valor dado pelo NPSH. Tá? Tem que ser um tanto maior. Quanto? O NPSH. Tá? E aí eu vou apresentar primeiro para vocês o NPSH-R, ou NPSH requerido, que é essa quantidade mínima de energia absoluta por unidade de tempo, tá? Tudo tem unidade de metros aqui, né? Unidade de metro de coluna d'água, de cota, que é a unidade que a gente vem trabalhando nos nossos sistemas de escoamento. Então, essa é a quantidade mínima de energia por unidade de peso acima da pressão de vapor que deve existir na flange de sucção para que não haja captação. Tudo bem? E aí,
Isso é um valor característico da bomba. NPSH requerido, uma característica da bomba. Tá? É a bomba que precisa ter é a bomba que vai dizer quanto que pelo menos acima da pressão de vapor daquele líquido o escoamento deve estar, a situação deve estar. Tá? Então, a energia requerida pelo líquido para chegar a partir da flange de sucção, vencendo as perdas de carga no interior da bomba, ao ponto onde ganhará energia e será recalcado. Então, ela precisa vencer o escoamento dentro da própria bomba. Tá? Por isso que é uma característica da bomba. E esse valor é fornecido pelo fabricante em função da vazão. Onde? Nos gráficos da bomba. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico que eu cortei só a parte do NPSH, mas ele pode aparecer misturado com outras informações em gráficos de bomba. Tá? Mostrei isso para vocês na primeira aula dessa semana. Então, aqui tem um exemplo de uma bomba qualquer, né? NPSH em função da vazão. E o fabricante me fornece essa condição. E esse gráfico foi construído por ele, seguindo essa equação, em que depende de informações da pressão atmosférica, das características do fluido, da altura manométrica ali na região da sucção e também de uma informação estrela aqui, que é a perda de carga no interior da bomba. Quem sabe a perda de carga no interior da bomba é o fabricante, tá? Então, esse é o que a bomba precisa, né? É o mínimo que a bomba precisa, que ela vai consumir energia por unidade de peso daquele fluido para conseguir fazer o escoamento acontecer. Mas além do NPSH requerido, a gente precisa conhecer também o NPSH disponível, que esse sim é uma característica do sistema, da instalação. Essa informação é a energia que o líquido possui em um ponto imediatamente antes, ali bem quase na entrada da bomba, né, acima de sua pressão de vapor. Tá? Então ele vem com uma condição disponível, o fluido, mas a bomba vai precisar de um tanto e ainda vai ter que seguir o escoamento. Tá? Essa equação do NPSH disponível é uma equação parecida com essa, que depende da pressão atmosférica, da altura da sucção, da informação de pressão de vapor do fluido e também da perda de carga na região de sucção. Tudo bem? Cuidado, tem um exercício que eu deixei para vocês resolverem essa semana, que vocês vão aplicar essas equações. Cuidado, tá? De como a bomba estiver montada, porque vai influenciar no sinal dessa altura aqui, dependendo da referência do eixo que vocês adotarem. Bom, mas então sabendo que existe a informação do NPSH requerido, que é da bomba, e a do NPSH disponível do sistema, como que a gente precisa trabalhar para isso funcionar, né? Para um bom funcionamento do sistema elevatório, do sistema de bombeamento, o NPSH disponível tem que ser maior do que o requerido. O meu fluido precisa chegar ali na entrada da sucção da bomba com mais energia do que ele vai gastar já propriamente dentro dela, tá? Senão ele vai vaporizar lá dentro e estragar a bomba e a tubulação que vier para frente. Então vejam, essa é a curva da bomba do NPSH requerido e essa é a situação de NPSH disponível do sistema. Tá? O interessante é que o disponível seja maior que o requerido. Então, esse ponto A aqui, na verdade, nesse caso de estudo do NPSH para evitar cavitação, deve ser evitado. Compensa trabalhar aqui, ó. É aqui que nós temos que trabalhar, à esquerda desse ponto A, onde há essa folga entre o valor do NPSH disponível e o NPSH requerido pela bomba. Essa é uma região segura com disponibilidade energética do sistema em relação à necessidade da bomba. Tá? Se eu tiver com essa folga, eu sei que o fluido não vai vaporizar dentro da bomba. Tá? Ou seja, não vai haver a cavitação. Tudo bem? Um último mesmo agora é o último para acabar. Conceito e equação que eu quero apresentar para vocês é que eu já mostrei alguns gráficos de potência, mas não falei de equação, né? Então, se vocês precisarem calcular e estimar a potência da bomba, essa é a equação que nos informa a potência necessária que é fornecida pelo motor à bomba.
tá? Então, a potência W tem unidade de cavalo, tá? Potência em cavalo, e depende do peso específico, da vazão, da altura manométrica e também do rendimento. Tudo bem? Se atentem que para usar essa equação precisa entrar com as unidades adequadas dos valores, e esse 75 está aqui para converter unidade, tá? Só para isso, esse 75 é uma conversão, uma vez que um cavalo é igual a 75 kgfm vezes metro por segundo, tá? Então, esse 75 aqui é uma conversão de unidades. Depois de falar, então, de associação de bombas e cavitação, a gente vai encerrar esse assunto. Eu tenho certeza que dava para ficar falando sobre bombas aqui o semestre inteiro, né? Quando a gente tiver chance, vocês forem fazer aula prática, quem ministraria essa aula prática seria o professor Arnaldo, também iria falar mais ainda sobre bombas com vocês, mas eu preciso encerrar para a gente seguir com a ementa do curso, né, a partir das próximas semanas. Então, aqui a gente encerra tudo que eu gostaria de mostrar de bombas para vocês: classificação, associação, curva de bomba, curva do sistema, velocidade econômica, potência, falamos de bastante coisa, né? E aí a gente pode finalizar com exercício. Então, eu deixei lá no conteúdo da aula dessa semana um exercício proposto sobre bombas para vocês, e gostaria só de, antes de finalizar esse vídeo, falar brevemente sobre ele, para já ajudar vocês a começarem a resolver. Eu não vou ler todo o enunciado, porque vocês têm o enunciado disponível aí, só quero apresentar brevemente o exercício, tá? Então, o exercício é clássico de bombeamento, o esqueminha é esse aqui: uma bomba, um tanque reservatório com fluido, um tanque onde esse fluido vai ser bombeado, e o sistema tem essas características, tá? A temperatura da água, a altitude local, e os acessórios na região de sucção são uma curva de raio longo e um bocal de borda. Uma curva de raio longo, um bocal de borda. Os acessórios no recalque são 3 curvas de raio longo, uma válvula gaveta, representei aqui por um xizinho no meu esquema, e uma saída de canalização, que corresponde a 2 entradas. O comprimento da tubulação aqui na região de sucção é de 8 metros e na de recalque é de 50 metros. E a outra informação que o esquema nos mostra é a altura aqui do tanque até a bomba e depois da bomba até o próximo reservatório. Tá? Então, no enunciado tem informação de vazão, e a primeira pergunta é sobre o tipo e o diâmetro da tubulação que você vai usar na sucção e no recalque. Então, eu estou dizendo para vocês que o tipo é o aço 40S, para que você possa consultar a tabela que eu disponibilizei no exercício, e para determinar o diâmetro aqui, você vai ter que empregar o método da velocidade econômica, tá? A operação tem que acontecer no diâmetro econômico. Então, você vai usar os critérios de velocidade econômica, a tabela de velocidade econômica, para poder estimar o diâmetro. É assim que dá para fazer o item A, tá? O item B é sobre perda de carga, a equação está fornecida aqui para o caso da tubulação, e os comprimentos equivalentes vocês vão fazer usando o gráfico da Crane Corporation, que também está no complemento do exercício e que eu apresentei na aula passada para vocês. Na aula da semana passada, inclusive. A equação da altura manométrica, velocidade de rotação, também vocês têm as equações, e vão calcular o NPSH disponível, comparar com o requerido para determinar essas condições. Consultem os materiais, não só das aulas dessa semana, mas também das aulas da semana passada, para encontrar as equações adequadas para cada um dos itens aí desse exercício. Tentem fazer. Se o resultado não der exatamente igual ao meu, tudo bem, tá? Eu coloquei aqui alguns resultados, mas para vocês terem só uma ideia, mas a gente vai conferir e falar sobre isso no nosso encontro ao vivo dessa semana. Espero vocês, então, na terça-feira, e bom trabalho. Até breve.